Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, do autor Augusto Cury. Então, se você tem interesse, fica nesse vídeo. Por que ler Nunca Desista dos Seus Sonhos, do autor Augusto Cury? É isso que vamos falar sobre esse vídeo hoje. Bem, Augusto Cury começa falando sobre dois tipos de sonhos. O primeiro sonho é quando estamos dormindo e o segundo sonho é o que nos leva a realizar algumas coisas, alguns projetos, alguns planos. E aí Augusto Cury ele começa a estar falando sobre esses dois tipos de sonhos durante o livro. Ele começa falando primeiro sobre o sonho inconsciente, sobre a memória RAM, que é o registro automático da memória. Ele começa a falar sobre as janelas Cayley e as janelas Light, que é a tese de estudo dele. Mas aí ele vai falar logo após que esse livro trata dos sonhos que tomam a vida. Então, que destinam o que a gente quer ser e o que nos impulsiona a viver. Nesse livro, ele traz 4 grandes personagens. O primeiro é Abraham Lincoln, o segundo é Martin Luther King, o terceiro é Jesus Cristo e o quarto é ele mesmo. Eu vou falar um pouco sobre cada um para vocês terem uma noção de como é o livro. Antes de falar sobre os 4 personagens que ele traz aqui, eu gostaria de estar lendo um trecho do livro que fala mais ou menos assim. Precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar. Não se esqueça que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Você vai perder 100% das vezes em que não procurar. E você vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar. Ele começa a trazer essa frase, essa linha de pensamento que desistir é uma palavra que deve sair do nosso dicionário. Então, esse livro, Nunca Desista de Seus Sonhos, são para todas as pessoas que, por algum motivo, pararam de sonhar. Por exemplo, por uma morte de um familiar, por uma queda financeira, por um projeto que não foi possível alcançar. E aí Augusto Cury traz 4 personalidades dizendo que nós somos fortes e que a gente deve ser exemplar nesses 4 personagens do livro. E que desistir não deve ser uma palavra que tem que ter no seu dicionário da vida. A gente não deve desistir. E ele fala aqui que todas as vezes que a gente não tentar, a gente vai falhar. Então, a gente deve tentar executar esse plano. E se a gente falhar, a gente deve continuar. O primeiro personagem que ele traz é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele considera como o grande pensador e o grande vendedor de sonhos de toda a humanidade. E para as pessoas que são ateias e ateus e não acreditam nessa parte, eu deixo meu respeito a todos, mas eu estou abordando esse livro e eu devo falar sobre as 4 personalidades. Jesus Cristo, ele foi uma pessoa que ele cultivava sonhos e ele em nenhum momento deixou as pessoas ser estagnadas pelos sonhos. Ele sempre acreditou nas pessoas, ele acreditava no ser humano. E Augusto Cury, ele traz essa personalidade de Jesus Cristo, que ele era uma pessoa que acreditava no ser humano, ele era uma pessoa que acreditava nos sonhos, que a gente deve ser pessoas assim também. O segundo personagem que ele traz é o AL, e eu vou ler um pouco sobre quem é o A.L para vocês identificar. O 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte, A.L, não foi só eleito, mas se tornou um dos políticos mais importantes da história moderna. Seu nome, Abraham Lincoln. Foi o presidente que emancipou os escravos de seu país. Foi um dos grandes poetas da democracia moderna e dos direitos humanos. Abraham Lincoln foi um dos maiores sonhadores de todos os tempos. Teve todos os motivos para abandonar seus sonhos. Mas apesar de todas as crises e das incontestáveis frustrações, jamais ele desistiu deles. O homem que se vinga quando vence não é digno de sua vitória, pensava o afiado escritor Voltaire. Abraham Lincoln venceu, mas não se vingou do que aqueles se opunham. Ele apenas zombou do próprio medo, transformou a insegurança e ousadia, a humilhação em lágrimas que lapidaram sua personalidade. As lágrimas em gemas preciosas no território da emoção. Abraham Lincoln ele foi um importante político para os Estados Unidos
E as pessoas que não conhecem a história dele ficam pensando assim, ele já subiu, já foi logo pro pódio. Não, mas ele teve muitas derrotas. E o Augusto Cury, ele vai trazer esse personagem justamente para entender que as derrotas, elas vêm. Quantas vezes Abraham Lincoln não quis ser o presidente, mas ele nunca conseguiu. E nem por isso ele desistiu. Então, mais uma história pra gente estar se apoiando e não desistir dos nossos sonhos. O terceiro nome que aparece aqui é o Martin Luther King. Assim como Abraham Lincoln e Jesus Cristo, ele foi importante, ele é importante para a gente estar aprendendo com ele. O Martin Luther King, ele lutou pelos direitos dos negros e ele não queria que houvesse essa desigualdade entre negros e brancos. Ele é um importante nome porque, além de tudo e de todos, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Então é por isso que é importante estar lendo esse livro. A última personalidade que Augusto Cury traz é ele mesmo, e não como uma forma de ser egoísta e nem querer aumentar o seu ego. Augusto Cury, para quem não sabe sobre a história dele, ele era uma pessoa humilde e na universidade de medicina ele era o pior. Ele era o pior dos alunos e hoje ele é um dos mais renomados psiquiatras do Brasil e também do mundo. Ele tem vários livros publicados, inclusive eu recomendo, é muito bom os livros dele. E ele começa falando que ele era o pior da classe, mas ele tentou, nas frustrações dele, conseguir o que ele queria. E pegando esse livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, o que a gente pode estar trazendo para nossa vida sentimental, para nossa vida emocional, para nossa vida acadêmica, é que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. E que essas pessoas que estão aqui dentro desse livro, elas foram pessoas importantes e a gente também somos pessoas importantes. Então a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. O meu sonho é ser professora. Você não deve desistir de ser professora só porque uma pessoa te abalou, só porque aquele concurso público você não passou. Então, esse livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, é um livro muito importante e ele serve para todas as faixas etárias. De 10 anos a 100 anos, você pode estar lendo ele. Então, espero que vocês tenham gostado desse resumo e é isso.